Boa noite. Como eu quero fazer uma introdução aqui, aí eu queria, Wesley, me ajuda aqui, é o seguinte, vou deixar vocês irem rodando aí, enquanto eu estou falando aqui, depois eu vou usar, mas para vocês irem rodando aí. Esse aqui é o material, só para contextualizar aqui, que a gente produziu agora, por último, que é a versão completa. Também vou mostrar para vocês. Esse aqui é o material que a gente produz desde 2017. E aí a gente compilou tudo nesse livro grande. E aí esse aqui são as duas versões do material. É o mesmo material, só as capas que são diferentes. Pode ir rodando aí. Pode levar esse aqui também para o pessoal ver. E aí depois eu vou falar um pouco das diferenças. Gente, a alegria estar aqui de volta. Para quem não sabe, eu era desse PG aqui, né? Eu falei aqui para as meninas no começo, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Não tinha esse pisozinho lindinho aqui, não. Né? Então, eu morava aqui no condomínio, né? E aí, muito bom estar aqui de volta, rever os irmãos e poder... E é uma alegria, assim, né? A gente tá, né, como o Flowert falou, eu e o Daniel, a gente está muito alegre com esse momento que a gente está vivendo, assim, foi uma luta muito grande para chegar nesse material e a gente está colhendo esses frutos, está podendo compartilhar isso na nossa comunidade de fé. A gente sempre teve muito receio, assim, porque existe muito preconceito no meio evangélico com esse tipo de material. Os pessoal já olha, isso é coisa de católico, não sei o quê. E a gente tem tido uma recepção muito boa de tudo isso aqui na nossa igreja. E aí eu quero mostrar um pouco para vocês do uso e tal, mas trazer um pouco de contexto, né? Então, a gente começou em 2017, o Carlão, que é o pastor da Farol, meu amigo já há muito tempo, esse projeto começou lá na Farol, com o Daniel, lá ele era de lá, e o Carlão, e aí o Daniel estava à procura, ele já tinha começado a trabalhar com esse material, de um designer que pudesse criar transformar isso num livro, né? Para quem não sabe, eu sou designer gráfico. E aí ele me apresentou o material tal, e de fato, assim, né? Nenhum de nós, e aí na nossa região do Brasil, especialmente, as tradições cristãs protestantes que estão mais acostumados com esse tipo de conteúdo, que são anglicanos, luteranos, tem muito pouco, né? Tem muito poucas igrejas desse tipo no nosso meio. E aí a gente acaba que não tem muito contato com isso. Então, eu também tive um estranhamento muito grande quando foi me apresentado a primeira vez. Mas é uma coisa assim, aí eu quero trazer alguns pontos importantes assim para a nossa reflexão, que aí da minha experiência com tudo isso. Primeiro é que eu vim de uma tradição eu vim de uma igreja que é bem tradicional, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, mas a minha igreja particularmente passou por um momento de renovação, e a gente, né, os dons do Espírito, e orava em línguas e tudo. E eu sempre acreditei muito na coisa de ter orações espontâneas, e quanto mais espontâneo você for, né, a gente tinha muito essa coisa daquele texto que Jesus disse que não sejam como os pagãos, que fazem vãs repetições. Então, quanto mais espontâneo fosse a oração, melhor ela era. Mas aí eu fui percebendo na minha vida, assim, quando eu conheci o lecionário, começou a fazer sentido, porque acho que a oração ela estava tão espontânea na minha vida, eu era tão espontâneo que eu nem orava. Então eu estava tão espontaneamente orando que a minha vida devocional não estava simplesmente acontecendo nessa coisa, vou ser espontâneo, vou buscar a Deus de uma maneira muito própria. Eu não estava fazendo era nada. E aí quando o lecionário veio para a minha vida, fez muito sentido de me trazer estrutura, me trazer uma regra que me ajudasse a manter a minha constância, que me ajudasse a manter o meu devocional em dia, vamos dizer assim. E outra coisa muito importante disso é que a gente traz, e principalmente esse material grande aí, completo, quando a gente estava criando ele tem uma profundidade muito grande que
se um anglicano e um luterano mais raiz possível quiser usar isso no culto, eles podem. Mas outras igrejas e comunidades como a nossa, que quiserem usar para uso devocional, para um momento de PG, para um momento de culto, é muito flexível o material. Então é interessante saber como usar e aí depois cada um de nós encontrar o seu próprio ritmo devocional, o seu próprio ritmo coletivo, né? Se quiser aproveitar de alguma forma alguma parte para o PG ou coisa assim. Então, o recurso está aí, né? Mas ele pode e deve ser usado de acordo com a necessidade. E a gente acredita muito, gente, na multiforme sabedoria de Deus e na multiforme expressão do Evangelho. Então, assim, para mim, a igreja ideal é uma igreja que faz o lecionário e canta Cassiane, entendeu? É que aproveita de todos os recursos, de todas as experiências. Assim, eu acho que a gente tem que pegar de cada... a gente fica perdendo tempo demais brigando qual igreja que está certa, qual liturgia que está certa. Eu acho que o que a gente tem que fazer é pegar o melhor de cada experiência e tentar trazer o máximo para a nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa igreja. Então, a gente vai lá na Assembleia de Deus, pega uma coisa, vai lá na igreja anglicana, pega outra coisa e ajuda a nossa fé a ser somente fortalecida. Então, essa é a nossa perspectiva. Agora eu quero entrar propriamente no material. Então é o seguinte, gente. O nosso projeto se chama Lecionário e foi meio que... foi pelo uso do termo que o projeto acabou ganhando esse nome. Porque o que a gente vai falar aqui são 4 coisas diferentes que estão acontecendo, que está dentro do projeto do lecionário, mas o lecionário em si, essa palavra lecionário, é somente uma dessas coisas. Tem mais 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu quero mostrar para vocês, a partir dos materiais que a gente produziu, né? Então, assim, começar aqui pelo calendário, a gente produziu esse ano, a gente tinha muita vontade. Esse calendário vinha, esse livrinho roxo que está passando aí, esse calendário, a gente fazia a edição a cada 4 meses. E aí vinha o calendário da época que contemplava esses 4 meses no material. E a gente tinha muita vontade de fazer um calendário de parede que pudesse orientar, e aí, no final do ano passado, a gente finalmente conseguiu fazer. E esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente tem 4 coisas. É o calendário cristão, o lecionário, o ofício diário e o saltério. São essas 4 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo aqui nesse nosso projeto. O calendário cristão, a gente já falou alguma coisa, né, sobre isso lá na igreja, nas pregações, teve também um momento no nosso papo de família que participou o Daniel, que a gente falou um pouco sobre isso, mas basicamente é o seguinte, e aí deixa eu falar sobre isso também, que é muito importante. Nada dessas 4 coisas foi eu e o Daniel que criou, que inventou. Tudo isso é da tradição da igreja muito antiga, antes até da Igreja Católica, e que durante toda a Idade Média foi... por isso que a gente tem muito essa ideia de que isso é da Igreja Católica, porque isso foi sendo cultivado pela Igreja Católica, e isso vem muito também da cultura que foi sendo desenvolvida dos mosteiros. Então, essa coisa das orações com uma regra, eu vou falar um pouco mais sobre isso, isso é uma prática muito das ordens monásticas, né? Os beneditinos, os agostinianos, que foram desenvolvendo isso. Aí, a partir da Reforma Protestante, especialmente a partir da Igreja Anglicana, que os protestantes pegaram o que os católicos faziam e foram fazer a versão protestante, evangélica, daquilo, num sentido muito também de simplificar. Porque as orações, se você for ver o que os beneditinos, é uma coisa muito complexa. Se você acha que isso aqui é complexo... Então, os protestantes, ao longo do tempo, foram tentando simplificar essa questão das orações. Enfim, e aí, ao longo do tempo, foi se consolidando o calendário cristão. A gente já falou sobre isso. Para mim, eu acho que é a parte fundamental. Eu acho que toda igreja cristã, independente da denominação, deveria seguir o calendário cristão, porque basicamente você pegar a sua agenda, ao invés dela ser uma agenda secular, ela passar a ser uma agenda orientada pela vida de Cristo. Ser uma agenda orientada
pelo ministério de Jesus. Então, a ideia é que a gente fez, depois vocês podem ver direitinho, mas esse círculo aqui, ele simboliza o ano todo. Aqui nessa parte branca estão os meses do ano, e aí aqui cada cor e cada bloco representa o período do ano que está em cada estação litúrgica, que basicamente é uma fase da vida de Jesus e depois, no final, a vida da igreja. Então, o ano cristão ele começa em meados do início de dezembro, com o advento, que é a expectativa pelo nascimento de Jesus. São 4 semanas em que a gente vai explorar os textos e viver na expectativa vai falar muito sobre Isabel, sobre Maria e a expectativa da vinda de Jesus, mas também vai ter textos bíblicos falando sobre a segunda vinda de Jesus, né, a volta de Jesus. E aí tem o período do Natal, o nascimento de Jesus, aí vem a Epifania, que é a manifestação pública de Jesus, vai trazer os textos em que Jesus é apresentado à sociedade. Então, o batismo de Jesus, a visita dos Reis Magos, o Monte da Transfiguração, tudo isso vai ser evocado nesse período do ano. Aí vem o período da Quaresma, que a gente entrou agora, que é a preparação da Páscoa, que aí vai evocar os 40 dias de Jesus no deserto, sendo tentado em jejum. Então, a ideia é a gente jejuar, orar, buscar o Senhor, preparando para o grande momento. Aí passa a Semana Santa, né, que é os dias realmente cruciais ali, perto da morte de Jesus, para a celebração da Páscoa, que é a principal data do ano. Até é importante você já ter isso em mente, porque as datas dessas agendas vão mudando durante o ano, porque a data da Páscoa muda. E ela é a data principal. E aí todas as outras datas vão mudar de acordo com a mudança da data da Páscoa. Aí a gente tem, então, aí percebe que é uma coisa interessante. Ao invés de você ter somente o Natal, você tem um período de celebração do Natal. O Natal, se não me engano, são 2 semanas. A Páscoa já é de 4 a 6 semanas. Então a ideia é, eu não só o domingo da ressurreição, eu vou passar algumas semanas lembrando e pensando sobre isso. Aí vem o domingo, a celebração do domingo de Pentecostes, e aí a partir daqui começa, e aí a gente está falando aqui mais ou menos os 6 primeiros meses do ano, e os 6 últimos meses do ano é um bloco só chamado tempo ordinário, o tempo da igreja, que aí são textos refletindo sobre a igreja e textos refletindo sobre a nossa vida comum. Aí ele não tem tanto uma data específica, é a vida comum da igreja, e a gente vai ler alguns textos. Então é uma parte mais solta, vamos dizer assim, do calendário. Bom, deixa eu mostrar aqui uma página do calendário, porque aí é que eu estou falando do ano. Agora vamos falar do mês e da semana. No calendário cristão, e aí pensa que tudo isso são questões para a gente se orientar o nosso coração. Então, a gente entende no calendário cristão que o domingo é o dia principal da semana, é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Então, a minha semana tem o domingo como centro. Então, na perspectiva do calendário cristão, a semana não começa na segunda-feira e nem no domingo. A semana começa na quinta-feira. E aí ela é dividida em 2 blocos, que é o tempo de preparação, de quinta a sábado, ou seja, eu estou me preparando para o dia do Senhor, e o tempo de reflexão, de segunda a quarta, em que eu estou refletindo e então o texto central da nossa liturgia ou da nossa devocional é os textos do domingo. E aí os outros dias da semana vai ter relação com o texto que eu li no domingo. Eu vou fazer essas conexões. Então eu faço leituras de preparação para o domingo e depois eu faço leituras de reflexão do domingo. E aí vai acompanhando aqui as datas. Então vamos falar do lecionário. Então, calendário cristão. Lecionário. O que é o lecionário? O lecionário é o conjunto de textos bíblicos, é o plano de leitura bíblica que foi construído a partir do calendário cristão. Então, muita gente, ao longo de muitos séculos, pegou o calendário cristão e deixa eu organizar os textos, deixa eu organizar um plano de leitura que vai combinar
com o calendário cristão. E aí você vai ter esse bônus justamente de que não é somente, por exemplo, a gente está falando da vida de Jesus, vou ler os textos do Evangelho que vai contar isso. Não, vai mostrar textos das cartas que tem a ver com o tema daquela época do ano e vai mostrar textos do Antigo Testamento que tem a ver com aquela época do ano. Então, você vai conseguindo também criar essas conexões na Bíblia como um todo. Então, você tem, basicamente, no material antigo a gente tinha 3 leituras diárias, então uma leitura do Salmo, né, que é muito importante, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, uma leitura do Novo Testamento e uma leitura do Antigo Testamento. Nessa versão aqui a gente usou, e aí tem lecionários, tá? Várias instituições ao longo do tempo foram definindo seus lecionários. Então, por exemplo, aí tem o lecionário católico, e aí, se eu não me engano, em meados da década de 90, um grupo interdenominacional protestante, de várias igrejas diferentes, criou o Lecionário Comum Revisado, uma versão protestante atualizada, que meio que virou um padrão para todas as igrejas ao redor do mundo. O que é uma coisa muito bacana também de lembrar isso daqui. Você pode imaginar que se você está seguindo o lecionário, o calendário cristão, você está fazendo a mesma coisa que um irmão de uma igreja anglicana da Etiópia está fazendo. Porque isso está padronizado. Então, esse senso de pertencimento de uma igreja global, isso é muito maravilhoso, assim, né, para mim, em relação a isso que a gente, né, tem como do lecionário. E aí, a gente, para fazer o livro, a gente adotou o Lecionário Comum Revisado Expandido, que aí ele traz uma leitura do Novo Testamento e das cartas, né, e uma leitura do Evangelho todo dia. Então você lê uma carta e um evangelho todo dia. E aí depois no final eu vou tentar dar um panoramazinho aqui de como é que funciona a lógica aqui para você pegar os textos bíblicos. Bom, falei o calendário, o lecionário, e aí a gente tem o ofício diário. O ofício diário, aí tanto nesse material menor quanto esse grande, o ofício diário é a sua liturgia, que pode ser usado para liturgia coletiva ou para liturgia individual, nesse entendimento, né, de um meu culto pessoal, quando estou fazendo a minha devocional, é um guia para você desenvolver a sua devocional. Então, por exemplo, quem é de uma linha de igrejas presbiterianas, quando você chega e tem aquele folhetim com o programa do culto, que aí ele segue bonitinho, do início ao fim. Então é muito semelhante a isso daqui. Nas igrejas luteranas e anglicanas isso é mais rígido ainda pro culto. E isso daqui, a ideia é justamente você... E aí quais são as questões aqui importantes, né? Inclusive a gente sugere um momento para você fazer a sua oração espontânea, você falando com Deus. Mas a questão também muito legal aqui é de você... Porque basicamente são textos bíblicos. É você fazer uma leitura orante da Escritura, é você orar o texto bíblico. Então, você não é simplesmente, nessa parte, estou lendo a Bíblia para fazer um estudo bíblico. Não, estou orando a partir daquele texto. E aí, como eu falei para vocês, o ofício diário, por exemplo, ele é uma simplificação, uma sintetização do que, por exemplo, foi sendo desenvolvido ao longo dos tempos. Os monges, por exemplo, fazem o que é chamado de ofício das horas. Eles fazem os beneditinos, por exemplo, a cada 3 horas tem um ofício, e é um ofício específico para a pessoa. E aí, para vocês entenderem, isso não vem simplesmente de uma tradição, né? Tudo isso, por exemplo, brota de como o próprio povo de Israel vivia isso. Todo mundo vai lembrar lá de Daniel, né? Quando Daniel falava lá que ele orava 3 vezes ao dia, todo dia, né? Então, todo esse movimento parte dessa reflexão da Escritura. Daniel está falando ali para a gente orar 3 vezes ao dia, então vamos ter essa prática. Até aqui no final tem inclusive uma oração da noite para fazer, né, antes de dormir. Eu vou entrar em detalhes depois, deixa eu só falar um pouco. E então, a gente tem aqui, né, nas páginas do material, do lado direito o ofício diário e do lado esquerdo o salmo. Então, desde os primórdios do calendário cristão, do lecionário,
a igreja chegou à conclusão de que os salmos seriam uma ferramenta, que é o saltério, né, que eu falei que é a quarta coisa, os salmos seriam uma ferramenta muito bacana para guiar o seu ofício do dia. Por quê? O salmo é canção e oração e diálogo com Deus puro. Então, qual é o melhor jeito de eu aprender a orar no meu dia a dia? O salmo é um guia excelente para a minha oração. Tanto é que se você, como eu, vem de alguma igreja mais tradicional, você tinha lá, na minha igreja, inclusive chamava salmos e hinos, né, os hinários, em que a igreja ao longo do tempo foi transformando em música, porque de fato é música, os salmos, né? Eles eram cantados em Israel e colocando música neles para eles serem cantados na igreja durante o dia. Então, até inclusive assim, esse material que a gente fez, ele tem marcações para ser cantado. E aí tem uma parte aqui que é uma parte mais avançada, né? Para se cantar os salmos no momento individual ou coletivo na igreja. Então são essas 4 partes que formam o lecionário. Então deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui, para a gente ganhar tempo, qual que é essa estrutura. Então talvez vocês não vão lembrar, mas tudo está aqui no material. E a gente mandou depois eu posso mandar para o Fábio colocar direto. Eu acho que eu te mandei o PDF? Mandei. Ah, então beleza. Então, aquele material do PDF, ele tá como ele tem é diferente desse aqui, ele é uma reprodução do pequenininho ali. Ele é diferente desse daqui porque a gente teve que fazer por exemplo, pra vocês terem ideia, né, do processo. A gente não tinha os direitos autorais da versão bíblica que a gente usava nesse material menor. Para poder fazer esse material aqui, a gente teve que refazer todas as versões bíblicas de todos os textos bíblicos que a gente usou. Então, foi divertido. E aí, a gente fez algumas modificações. Então, por exemplo, e como esse material era datado, e esse aqui não é, né, gente? Isso é uma coisa que eu não falei que é importante. Esse material aqui é permanente. Então, não importa qual ano, você sempre pode usar o mesmo. E esse era datado. Não precisa não. E esse antigo era datado, e aí então o ofício diário tinha mais a ver com a data do dia. Como esse não tem data e tem o salmo, o ofício diário ele dialoga mais com o salmo do que com a data, porque a data, né, tem as datas do calendário cristão. Então, o ofício seguia mais esse caminho e agora foi por esse outro caminho. Então, talvez vocês vão perceber essa diferença naquele PDF, porque ele está com as datas. Então, eu não sei, às vezes, se vocês quiserem acompanhar no PDF aí para poder ficar mais fácil de enxergar o que eu vou falar aqui sobre o ofício diário, se vocês conseguirem abrir aí, pelo menos para eu mostrar a estrutura para vocês, o que significa cada partezinha aqui desse negócio. Então é o seguinte, o ofício diário começa com a chamada. A chamada para vocês guardarem, é o seguinte, né? Então, é um momento de preparar o seu coração para um momento de oração. A chamada é um texto bíblico, geralmente são salmos, são trechos de salmos. Mas a chamada é você chamar o seu próprio coração para encontrar com Deus. Então, geralmente, estou aqui no Salmo 20, te dar um motivo pelo que você está parando para fazer seu devocional. Então, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou chamando a mim mesmo para poder fazer o momento devocional. Aí, a segunda parte é a invocação. Não, eu só citei, eu só estou mostrando, mas deixa eu pegar o mesmo, que aí fica mais fácil. Aí é o terceiro domingo na quaresma. É isso, não é? Terceiro domingo que você está aí? É o terceiro domingo. Você está na primeira página, né? Mais 3 páginas para frente aí, que é o terceiro domingo.
Qual que é a página 16? Então está aí a chamada, né? A chamada, você está chamando o seu próprio coração, cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Então, essa chamada é para mim, é para o meu coração se voltar ao Senhor. Aí vem a segunda parte, que é a invocação. A invocação já é o oposto, é você... A invocação é você invocando o Senhor para estar com você naquele momento. Então é um texto que vai ter essa direção. Então, Senhor, lembra-te de mim quando agires em favor do teu povo. Visita-me com a tua salvação. Já explicar aqui também, vocês estão vendo que geralmente o segundo verso é sempre em negrito. O que isso significa? É para a liturgia coletiva. Então, você tem o que a gente chama de oficiante, que ele lê as partes sem negrito, e a igreja lê a parte negrito. Então, é responsivo, isso. Aí tem um verso de louvor. Ó Deus, tua justiça atinge os altos céus, tu tens feito grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? E aí vem o refrão. O refrão, e vocês estão vendo aí do lado o lecionário. Então vocês estão vendo, o lecionário é o conjunto de textos, né? E qual que é a ideia? Por que esse refrão? Se vocês perceberem, aí no lecionário, do lado esquerdo, tem refrão, leitura do Antigo Testamento. Refrão, leitura do Novo Testamento. Refrão, Salmo 95, refrão. A ideia aqui é justamente que o refrão seja repetido entre cada leitura. E o que é o refrão? O refrão é um texto para ficar na sua memória durante o dia. Então você faz a devocional de manhã, você fica repetindo esse versículo para esse versículo você ficar lembrando dele, você memorizar ele. Então a intenção é repetição mesmo, para ajudar a gente a lembrar do texto. E aí a gente vai fazer o refrão, aí eu vou fazer a leitura do Antigo Testamento. Aí, nesse caso, né, do PDF, você vai ver na outra página, do lado direito aí, do lado direito eu estou falando porque, né, as páginas aqui estão uma do lado da outra, mas aí você vai passar de uma página para outra, você vai ver que na parte de baixo estão os textos. E aí você vai procurar, você está na quinta... Aí está datado, está bonitinho, né? Você consegue encontrar com facilidade o dia do mês e da semana que você está, e aí são esses textos que estão indicados. Então, você vai para os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vai pegar sua Bíblia e vai ler na Bíblia, porque não tem ele aqui, e o Salmo, ele está aqui, então o Salmo você não precisa. Aí, logo embaixo, tem do refrão, como é que está escrito aí? Oração pessoal, porque aqui está diferente, aqui está oração espontânea. Que é a gente, quando a gente fazia esse material, a gente sugeria que nesse momento você fizesse as suas orações pessoais, né, com as suas próprias palavras. No material novo, a gente coloca essa sugestão entre essas duas orações finais. Mas, enfim, vai dar de como você se sente melhor com isso. Então, beleza, fiz o lecionário, o refrão, aí tem mais um verso, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. A oração do Senhor, faz a recitação do Pai Nosso, e tem duas orações aqui que a gente, no material novo, também a gente inverteu. Essa oração aí de conclusão, ela vem antes, e a coleta é a última. A coleta é uma forma de oração, depois se vocês tiverem curiosidade, no material explica. É uma forma de oração bem específica, que foi sendo construída ao longo do tempo, que ela tem características específicas e, principalmente, ela exalta características da Trindade. Então, a única coisa do material, do ofício, que não é Bíblia, são essas duas orações finais, mas foram orações que foram sendo construídas ao longo, orações da tradição cristã. Bom, é isso. A última coisa que talvez eu precisaria falar para vocês é como é que isso funciona nesse material aqui, uma vez que eu não tenho as datas. Então aqui, né, eu estou no ofício diário, não tem aqui embaixo a tabelinha com os textos.
né, a gente condensou aqui na parte inicial do material todas as tabelas. E aí tem uma coisa importante que eu não falei, é que é o seguinte, o lecionário ele foi concebido num ciclo trienal, então não é uma leitura anual da Escritura, é uma leitura trienal da Escritura. E não inclusive a gente tem alguns planos de leitura bíblica no sentido de ler a Bíblia totalmente, então, por exemplo, alguns textos estão de fora, assim, textos, por exemplo, uma genealogia muito específica lá de Deuteronômio não está no meio do lecionário, né? Trouxe os textos os textos principais. Então, se você pode usar o Salmo, então tem muita gente, inclusive, que faz isso, usa o Salmo, usa o ofício diário e o Salmo, mas os textos bíblicos que ela lê é de um outro plano de leitura bíblica que não do lecionário. Se a pessoa quer fazer uma leitura anual da Bíblia, ela pode fazer, mas o material é organizado para ser em ano A, B e C, sendo que, e por que disso? Porque no ano A nós lemos Mateus, no ano B nós lemos o Evangelho de Marcos, e no ano C porque você lembra que a gente está passeando pela história de Jesus e ela se repete nos evangelhos, então você lê um evangelho diferente, a mesma história a cada ano. E o evangelho de João está misturado nos 3 anos, porque ele é muito mais tem muito mais especificidades, né? E aí, por isso que a gente tem essas fitinhas aqui, ó, porque elas que vão ajudar a gente. Então, você vai encontrar o ano que você está. Então, nós estamos no ano A. Aqui, e aí essa parte, gente, eu sei, até eu tenho dificuldade. Então, não se desesperem. A gente vai caminhando junto. Mas, eu te falar, isso aqui ajuda demais. E também, quem quiser depois, quem tiver facilidade, tem uma universidade americana que eles fizeram um calendário para o Outlook, para os programas de computador de calendário, e aí ele te mostra qual que é a data, e aí você consegue acompanhar melhor, porque aqui não tem a data. E aí demanda um cálculozinho para você saber qual é a data. Só achar aqui Então, é identificado assim, né? O ano A. O Azão vocês estão vendo aí, né? Então, nós estamos no ano A. Aí agora, isso a gente vai desenvolvendo depois, tá? Porque senão eu vou ficar aqui um tempão falando. Nós estamos na Quaresma, então aqui estão os textos da Quaresma. Cada estação tem uma página explicativa. É interessante, por exemplo, vocês estão vendo que é tudo coloridinho, bonitinho? Não é aleatório, tá? Cada cor tem uma simbologia específica. Então, você vê nas igrejas católicas, anglicanas, os oficiantes, eles sempre a roupa que eles estão usando, sempre vai mudar a cor de acordo com a estação do calendário em que eles estiverem. E isso é muito didático, assim, para você lembrar. Então, a cor, por exemplo, o roxo. Vou até ler aqui. O roxo simboliza dor, sofrimento, luto e penitência. É a cor litúrgica predominante durante a estação da Quaresma. Então, a cor que representa essa contrição, essa busca por Deus. E aí, aqui está os textos da Quaresma. Então, nós estamos aqui, né? Entramos para o 3º domingo da Quaresma. Eu entrei aqui, eu vou procurar pelo Salmo. Nós estamos na quinta-feira, Salmo 95. Vou navegar pelo material, vou encontrar o Salmo 95. Encontrei o Salmo 95, pego a fitinha e coloco lá. Já deixei a outra fitinha marcando lá os textos. E aí aqui está o meu ofício. E aí eu vou fazer o meu lecionário. Como é que eu faço? Tem muita gente que já anota, pega um caderninho e anota os textos bíblicos para não ter que ficar fazendo sempre isso, porque senão você vai ter que ficar indo e voltando no material. E aqui também, depois vocês quiserem olhar o material, tem indicação de 2 outras coisas, vou falar isso para encerrar. Oração de confissão, de você fazer logo depois da invocação, uma oração de confissão, e aí aqui no final tem o que a gente chama de catecismo, que são orações e credos da tradição da igreja. Então,
se quem quiser, e eu recomendo muito, essa oração de confissão aqui é maravilhosa, é muito forte. Eu gosto muito dela. E aí é representado pelo triângulozinho rosa aqui no material. A bolinha azul é credo. Então, se você quiser fazer para você mesmo uma recitação, ou até você decorar o credo, que é o resumo da nossa fé, então ter isso sempre voltando na sua mente, tem o credo apostólico e tem o credo niceno. E, como eu falei para vocês, entre as duas orações finais, o losango azul é a oração pessoal, oração espontânea. Gente, basicamente é isso. Eu sei que dá um nó nos neurônios, mas assim, depois que pega o jeito... Então, a gente sempre se orienta pelo domingo, certo? Então, o próximo domingo é o terceiro domingo da quaresma. Ou seja, estou na quinta-feira anterior ao terceiro domingo da quaresma.